Fala, meus queridos, tudo bem? Como que vocês estão? Então, galera, como eu disse, quando eu me comprometo com alguma coisa, eu procuro ir até o final. Infelizmente, eu tô hoje com uma carga horária bem preenchida. Tô procurando fazer outros projetos para até auxiliar no descanso, alguns de ordem filantrópica, outros de ordem pessoal, alguns para me dar prazer, outros não, algumas coisas que eu sempre tive vontade de fazer, só que às vezes o tempo fica escasso, né? E semana passada, por exemplo, eu consegui treinar uma vez só. Hoje eu saí da delegacia por volta das 8 horas, consegui treinar. Infelizmente a gente está em época de pandemia. Eu comprei até um microfone para ver se o som fica melhor. A gente está em época de pandemia e a minha academia ainda fecha às 10, né? Então fica muito corrido. Eu tenho que comer, procurar não dormir tão tarde para poder estar bem no dia seguinte e trabalhar bem, fazer um bom atendimento ao público, estar bem nas operações que a gente realiza. Mas como eu me comprometi com vocês, está aí. Por isso que assim, eu disse que vou soltar só um vídeo por semana, porque talvez não dê para eu gravar todo o conteúdo em um único dia, por isso que eu estou me justificando para vocês. Talvez haja alguma edição. E toda segunda-feira, pela manhã, eu vou tentar disponibilizar esses vídeos no canal, no YouTube e aqui no Instagram. A gente muda um pouco de foco, eu sei que a maioria não está interessada, mas se eu puder ajudar uma pessoa que não tem condição de estudar sozinha e esclarecer algumas dúvidas, para mim já está de bom tamanho, porque me ajuda a manter também atualizado. Eu não vou mentir, a gente quando começa a trabalhar, a gente deixa um pouco a parte acadêmica de lado por essa falta de tempo, né? Porque se a gente só focar no trabalho, o trabalho suga a gente de um jeito que a gente acaba não produzindo no trabalho e tudo acaba ficando ruim, né? Então, como eu havia prometido, a gente parou na última aula, na videoaula, falando da separação dos poderes, das funções do princípio da legalidade e os seus aspectos, né? O aspecto criminal, o aspecto jurisdicional, o aspecto execucional, enfim. Bom, quem quiser assiste as outras aulas aí. Vocês vão ver que eu vou melhorando com o tempo, porque dar aula é um bagulho que enferruja, né? É uma coisa que não é que nem andar de bicicleta. E até o andar de bicicleta, quando a gente fica muito tempo sem andar, quando volta, não é a mesma coisa. Então vamos lá. Galera, vamos falar hoje de espécies de lei penal. Existem duas espécies de lei penal trazidas na nossa legislação, que é a lei penal completa e a lei penal incompleta. A lei penal completa, ela não depende de complemento normativo, ou seja, aquele complemento dado por uma outra norma, pode ser uma lei, uma portaria, um decreto, uma resolução, etc. Ou valorativo, um complemento valorativo, que será feito pela interpretação do magistrado. O magistrado, dependendo do caso, e isso a gente vai descrever depois durante a aula, ele complementa a norma de acordo com os valores dele.
pessoais ou, em alguns casos doutrinários, vocês vão entender por quê. E a lei penal incompleta é aquela que depende de um complemento normativo, né? Ela é feita por uma outra norma. Ela se divide, pode ser, ela se divide em norma penal em branco, quando retomando, e a lei penal completa, que não depende de um elemento valorativo feito pelo magistrado. E temos a lei penal incompleta, que depende de outro complemento normativo, como eu disse, feito por uma outra norma, portaria, decreto, resolução, etc., enfim, ou que nesse caso é chamada de norma penal em branco, e uma lei penal incompleta que depende de um elemento valorativo, que nesse caso é chamado de norma penal de tipo aberto. Tá certo? Então vamos lá, recapitulando. Lei penal completa. Ela não depende de elemento normativo ou valorativo. O elemento normativo é dado por uma outra norma, norma no sentido amplo, ou um elemento valorativo, dado pela valoração que o juiz, o magistrado vai dar para aquela norma. E norma penal incompleta, que depende desse elemento normativo ou valorativo. Aqui depende de um elemento normativo, feita por uma norma, é chamada de norma penal em branco. Já se for por um elemento valorativo, ela é chamada de norma penal de tipo aberto. Norma penal em branco. Norma penal em branco, galera, é aquela norma cujo preceito primário demanda de um complemento, normativo ou valorativo. O que é preceito primário? É a figura incriminadora. A figura é que traz os verbos, que traz o crime. Por exemplo, no artigo 121 do Código Penal, matar alguém é o preceito primário. É a figura incriminadora, basicamente é isso, tá certo? Já o preceito secundário da norma, para explicar para vocês, é a norma que dá a pena cominada ao delito. Por exemplo, no artigo 121, matar alguém, preceito primário, pena de tanto a tanto. Esse é o preceito secundário da norma. Ou seja, o preceito secundário ele vem aplicar uma sanção, né, trazida pelo preceito primário. O preceito primário ele descreve o crime, dá os verbos, por exemplo, no artigo 33 da Lei de Drogas, salvo engano, são 28 verbos, e o preceito secundário vai dar a pena de tanto a tanto. Ele vem valorar a sanção, aplicada pelo preceito primário. Bom, dito isso, vamos partir para a explicação dos tipos de norma penal em branco. Deixa eu tirar, porque eu acho que estava com retorno, mas acho que está com problema esse fone. Existem dois tipos de norma penal em branco. A norma penal em branco, em sentido estrito, heterogêneo ou propriamente dito. Anotem aí. Norma penal em branco, em sentido estrito, heterogênea ou propriamente dita. 2. Norma penal em branco, em sentido amplo, homogênea ou imprópria. Posto isso, vamos nos explicar a primeira. Norma penal em branco, em sentido estrito, heterogênea ou propriamente dita. É a norma penal cujo complemento normativo não emana do legislador. Ou seja, galera, a fonte de produção do complemento ela é oriunda de fonte diversa da produção de uma lei. A exemplo do crime, que eu já mencionei, do tráfico de drogas, onde o complemento não vem de uma outra lei,
ela vem de uma portaria, a portaria 344 da Anvisa, né? O artigo 33 da Lei de Drogas 11.343, ela vai disciplinar o crime de tráfico, aplicar o preceito primário, o preceito secundário, só que ela não diz o que é droga. Você vai só encontrar o que é droga nessa portaria, que é uma portaria feita pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, né? Então, dizendo quais produtos são controlados ou não. Outro exemplo que eu posso dar para vocês é do Estatuto do Desarmamento. Um exemplo mais recente, né? Que por decreto, eu falo muito né? Eu preciso perder esse vício. Por decreto, se determinou quais eram as armas de calibre restrito e quais eram as armas de calibre permitido. Isso foi alterado, e não foi alterado por uma lei, por isso que ela é uma lei penal, uma norma penal em sentido estrito, heterogênea ou propriamente dita, ela foi alterada por uma outra norma diferente da lei. No caso, um decreto do presidente Jair Bolsonaro, que veio regrar e disciplinar isso pra gente. Já que você entendeu a primeira, a segunda fica mais simples. Porque a norma penal em branco em sentido amplo, homogênea ou imprópria é aquela norma cujo complemento normativo ela emana da mesma instância legislativa que produz a norma. É uma lei complementando outra lei, ou seja, a mesma fonte legislativa. Agora vem o pulo do gato. Nada é fácil, né? Porque essa segunda norma penal, ela também se divide em duas, que você vai ter que decorar, porque isso cai em prova e cai muito, beleza? A norma penal em branco homogênea ou imprópria, ela se divide, primeiro, em homóloga ou homovitelínea ou em heteróloga ou heterovitelínea. O pessoal escolhe uns nomes, a doutrina adota uns nomes bem peculiares, né? Mas apesar dos nomes peculiares, não se assustem, porque a explicação não é tão difícil assim. Você vai ter que dar uma decoradinha, mas a explicação é simples. Espero que eu esteja sendo claro aqui. Vamos lá. A homóloga ou a heterovitelínea, o seu complemento emana do mesmo documento legislativo. Lei que é complementada por uma outra lei. E ambas estão no mesmo documento legislativo. A gente pode assim falar, o Código Penal, ele traz diversos crimes praticados por funcionários públicos. Por exemplo, a prevaricação e o peculato, né? E o conceito de funcionário público vai estar ao final do capítulo que trata dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração. Então você vai ter lá o início do capítulo dos crimes praticados contra a administração pública por funcionários públicos. E vai estar lá peculato, prevaricação, papapá, todos os crimes que constam naquele capítulo, e ao final, no artigo 327, ele vai descrever o que é funcionário público, ele vai complementar a norma, ele vai complementar esse preceito primário, entendeu? Dando prosseguimento, temos a norma penal em branco, heteróloga ou heterovitelínea, que é aquela norma cujo complemento normativo está em documento diverso, mas eles estão na mesma hierarquia, galera. É uma lei que complementa outra lei, vocês entenderam? Eles estão em documentos diversos, mas uma lei complementa uma lei. Pode ser um código ou uma lei extravagante.
são documentos apartados. Por exemplo, eu vou falar o crime de bigamia. O crime de bigamia, ele está no Código Penal, salvo engano, artigo 235. O 236 é violação dos requisitos de casamento, alguma coisa assim. Está no 235. E para você saber o que é casamento e os seus requisitos, você precisa buscar isso no Código Civil. Você entendeu? É uma lei complementando outra lei. Pode ser uma lei complementar ou uma lei comum. Então, uma lei complementando outra lei em documentos diversos, mas de mesma hierarquia. Ficou claro para vocês isso aí? Espero que tenha ficado claro, porque agora a gente vai falar de norma penal em branco de tipo aberto. A norma penal em branco de tipo aberto, vamos lá, pega a caneta aí. Como já foi mencionada, é aquela que depende de complemento valorativo, ou seja, dado pelo magistrado. A gente tem como exemplo o artigo 233 do Código Penal, que é o crime de ato obsceno. Nesse caso, galera, o juiz irá interpretar e determinar o que é ato obsceno de acordo com os valores pessoais, locais, que ele entender. Bom, entendam que local público ou aberto ao público não depende de um elemento de interpretação. Mas o ato obsceno, sim, não tem nada dizendo que é ato obsceno, porque isso diverge dependendo das condições e do local em que ele for praticado. Vocês têm que entender que, por exemplo, um ato praticado durante o período de carnaval na Bahia pode ser considerado normal. Já esse mesmo ato praticado em outra época do ano, numa cidade pequena e conservadora do interior, ela é considerada ato obsceno. É óbvio que existe uma linha tênue entre isso, mas, por exemplo, vamos supor, no Carnaval da Bahia, moças desfilando seminuas, beijos lascivos e atos pré-sexuais praticados em via pública passam despercebidos, né? Talvez não seja considerado um ato obsceno, mas isso numa cidade do interior do sul de Santa Catarina, do sul do Rio Grande do Sul, de 3, 4 mil habitantes, uma situação dessa pode ser considerada um ato obsceno. Isso varia muito, muito, muito. Um outro exemplo que a doutrina dá de elemento valorativo nesses casos é, por exemplo, os crimes culposos. O juiz ele vai analisar o que é negligência, imprudência e imperícia de acordo com os valores pessoais dele, né? E com base em alguns documentos técnicos, mas não deixa de ser um elemento valorativo. Durante as minhas explanações, eu vou citar alguns autores que eu tenho muito apreço, como o Rogério Sanches, o Renato Brasileiro, o André Stefan, o Vitor Kimpel. Não que eu não goste de doutrinadores clássicos como o Tourinho, o Mirabete, eu estudei por eles, né, na faculdade, o Damásio, o Miguel Reale, só que não foram os autores que eu estudei e me deram aula para concurso público, né? Então a gente estuda com os autores que a gente tem mais apreço, por exemplo, Fernando Capês, que eu tive o prazer de ter aula com ele, aulas presenciais, quando ele ainda dava aula. Então foi pelos livros que eu estudei e é o material que eu tenho de estudo para passar para vocês. Então, eu vou mencionar uma coisa que o Rogério Sanches ele dizia nas aulas dele. Ele menciona na obra dele, eu não anotei a edição,
desculpa, professor, é a norma penal em branco, ao revés ou invertida. Bom, eu vou pegar a minha colinha aqui para falar como ele fala. Bom, segundo as palavras do Rogério Sanches, a norma penal em branco, ao revés ou invertida, isso quando ele fala é porque já caiu em prova, então é interessante vocês guardarem. Nas palavras deles, é o caso do complemento normativo que diz respeito à sanção, o preceito secundário, não ao conteúdo proibitivo. Por exemplo, segundo o artigo 1º da Lei 2889 de 56, eu vou ler aqui. Quem com a intenção de destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial, religioso como tal, matar membros do grupo, causar lesão grave à integridade física ou mental dos membros, grupo, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe destruição física total ou parcial, adotar medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo, efetuar a transferência forçada de crianças de grupo para outro, será punido com as penas do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, no caso a letra A, com as penas do artigo 129, parágrafo 2º, no caso a letra B, com as penas do artigo 270, no caso da letra C, com as penas do artigo 125, no caso da letra D, e com as penas do artigo 148, tá? No caso da letra E. Então, galera, vocês podem ver que os delitos eles são definidos em lei especial, mas as sanções elas estão no Código Penal. Por isso que ela é chamada de invertido ou ao revés, porque é uma lei especial, entenda que também é da mesma hierarquia, é lei e lei, só que a lei traz o crime e a sanção penal, o preceito secundário que vai ser aplicado a esses crimes está no Código Penal. Vocês entenderam o pulo do gato? Bom, é isso aí. Nesse caso é isso aí. Desculpa, é o vape. Bom, agora para finalizar a aula, nós vamos fazer um gancho com o que foi discutido nas outras aulas. Vocês perceberam que é tudo uma construção. Nada vem sendo jogado aqui. Eu também não estou criando nada, né? Eu pego por base as aulas que eu tive e os capítulos dos livros de direito, né? Eu não sou nenhum gênio. Então a gente vai fazer lá. A norma penal em branco, ela fere o princípio da legalidade que já havia sido discutido? O que vocês acham? A norma penal em branco, por requisitar elementos normativos ou valorativos, das maneiras que a gente já discutiu aqui, ele vai ferir o princípio da legalidade? Aí, como tudo no direito, você vai responder: existem duas correntes. A primeira corrente, que é minoritária, que ela é minoritária, vai falar que o princípio fere o princípio da reserva legal. Ele vai ferir o princípio da reserva legal porque o conteúdo da norma ele não pode ser modificado sem o consentimento da sociedade, sem uma discussão profunda sobre essa possibilidade. Vocês têm que lembrar que a gente já falou na última aula do fundamento político e social desse princípio, né? O cidadão ele escolhe o legislador de acordo com as convicções políticas e jurídicas dele para que ele elabore uma lei naquele sentido. Então, se vier uma norma complementar fora desses padrões, vai ferir o princípio da reserva legal, sim. Não só o da legalidade, mas como também o da reserva legal. Eu não me recordo qual é o autor ou quais são os autores que defendem essa corrente, porque ela é bem minoritária, tá? Então aí fica a critério de fazer uma pesquisa para vocês e se porventura perguntarem na banca, o importante você já falou,
É só dizer não me recordo. Mas salvo engano, olha, eu tô puxando aqui do fundo do baú da minha memória, é o Rogério Greco que fala isso, que ele é um pouco mais radical, tá bom? Segunda corrente, que é esmagadoramente majoritária, ela vai dizer que sim, que é possível, porque a norma penal ela somente aponta o tipo penal incriminador e a autoridade administrativa ela vai trazer os exemplos já dados pela lei. Então é possível, é permitido, segundo a corrente majoritária. Galera, espero que tenha sido a contento, foi meio rápido. Foi uma parte dessa introdução, essa aula 3. Eu espero que eu esteja melhorando, esteja agradando vocês. Enquanto vocês manifestarem o interesse, eu vou também manifestar o meu interesse em ajudá-los. Eu já coloquei o meu e-mail à disposição para perguntas. Vocês podem fazer perguntas também aqui pelo Instagram, podem fazer perguntas pelo canal. E, bom, vou deixar uma mensagem final aqui para vocês, né? Eu vejo muita gente desistindo e reclamando. Galera, nada nessa vida vem de graça. Tudo demanda um pouco de esforço. Tudo demanda um pouco de esforço. Se cai do céu, você não dá valor. Se cai do céu, você não dá valor. É impressionante. E as coisas, elas nunca acontecem na hora que você quer. Elas não acontecem na hora que você quer. Se você tiver um pouco de paciência, resiliência, fé em Deus, você vai perceber que quando acontece, é naquele momento que você está preparado para aquilo que aconteça, no momento oportuno e no momento que você está merecendo. Tem muita gente que pede para passar num concurso, estuda, mas entendo que tem gente que está estudando mais que você, que merece mais que você. Talvez não esteja no seu momento, talvez Deus preparou outro momento para você. A gente não pode se frustrar, a gente tem que entender que os momentos de dificuldade são os momentos de aprendizado. É onde a gente cresce, é onde a gente amadurece, para que quando aconteça a gente seja melhor do que a gente era quando a gente gostaria muito que aquilo acontecesse. Eu, por exemplo, demorei 7 anos para passar estudando no concurso de delegado e confesso hoje que se eu tivesse passado no primeiro ou no segundo ano de estudo, eu seria muito imaturo e teria feito muitas coisas erradas. Não errada no sentido ilegal, mas assim, eu acho que eu era muito irresponsável. Eu passei na hora certa, fiquei frustrado durante muito tempo, não desisti e hoje entendi que Deus preparou isso para mim. Como outras coisas na vida, isso entenda entre amores, desilusões, emprego, se você é da iniciativa privada, como tudo. Talvez você queira muito um carro e não consegue comprar, e muitas vezes quando a gente antecipa e pula etapas, acontece alguma coisa ruim lá na frente, tá certo? Por isso, resiliência, fé em Deus, ore bastante, tenha calma, acalma o seu coração, vai vir concurso aí, eu tenho informação que vai vir, a gente está precisando de policiais em todas as carreiras, todas as carreiras. A perspectiva é do salário subir, porque é impossível continuar do patamar que a gente está, sendo a polícia hoje no Brasil com um déficit salarial que tem e um déficit de pessoal que tem. Então, se você está estudando, continue com afinco,
Entenda que é uma luta solitária, como tudo nessa vida. Muitas vezes até familiares vão desacreditar você, mas o importante é sempre você acreditar em você. Tá certo? No mais, agradeço a paciência. Espero que vocês tenham gostado. Críticas construtivas são muito bem-vindas. E até um próximo encontro, que a gente vai continuar a matéria. Abraço. Here I stand, head in